O tema que eu trouxe para a gente conversar hoje é a arquitetura e os sentidos. É um tema que a gente já deveria ter trazido, já estava na minha pauta, mas acabou ficando um pouco em função das dúvidas que foram surgindo e aí eu fui respondendo sobre arquitetura comercial. Agora a gente está resgatando ele. É até bom, porque eu estou estudando neurociência, estou fazendo uma especialização online. E aí a gente consegue conectar alguns assuntos, alguns temas, e aí eu trago de uma forma mais enriquecedora para esse nosso bate-papo. Bom, quando a gente fala de desenvolver um projeto de arquitetura, a gente pensa no primeiro sentido que a gente estimula, que é o visual. Né? A arquitetura tem como princípio a gente trabalhar inicialmente esse estímulo visual. Mas o desafio está em realmente conseguir construir uma relação com os outros sentidos e desenvolver um espaço que também desperte outros estímulos nesse consumidor para que a gente consiga gerar uma emoção, um sentimento relevante nele para se conectar com esse espaço. Então, o que a gente está falando, né? Como é que funciona isso? O que os autores, o que a arquitetura diz sobre isso? Eu gosto de trabalhar o conceito de atmosferas. Eu vou trazer aqui uma citação do Peter Zumthor, que é uma referência e até para quem tem interesse no assunto, que ele trata desse tema. E aí ele diz que para você construir atmosfera, você tem que trabalhar o corpo da arquitetura, compatibilidade material, som do espaço, temperatura do espaço, luz nas coisas, objetos ao redor, entre compostura e sedução, tensões entre interior e exterior e níveis de intimidade. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de trabalhar tato, a gente está falando de trabalhar audição, de trabalhar o estímulo de temperatura que tem a ver com acolhimento, com tato, que a gente precisa usar outros estímulos para construir essa sensação. A iluminação, tanto luz, sombra artificial como natural, uma relação com aberturas. Entre compostura e sedução também tem a ver como que esse espaço vai estar muito integrado, muito amplo, né? Ou um espaço mais intimista, mais fechado, ou um espaço que traz um certo mistério, né? Que propõe algo, que promete algo e que não revela tudo ao mesmo tempo. A relação de exterior com interior, níveis de intimidade, que também tem a ver isso que a gente está conversando. Então, quando eu quero gerar uma emoção no usuário, um acolhimento, despertar alguma sensação nesse habitante ou nesse consumidor, quando a gente está falando de um ponto de venda, eu preciso, primeiro, ter essa ideia do que eu quero despertar, por que eu quero despertar isso, né? E aí depois eu vou construir estratégias e resgatar todos os conceitos e trabalhar a ideia de memória para conseguir construir essa narrativa e levar esses estímulos para o ambiente, para dentro da minha arquitetura, para ofertar isso para o consumidor em forma de emoção, para o consumidor ou para o usuário. E aí a gente está falando tanto de arquitetura, né, de uma forma geral, quanto de arquitetura comercial para o ponto de venda. Então, o meu objetivo sempre é despertar uma emoção. E aí eu preciso entender o que eu quero, né, despertar nele, qual a emoção que eu quero despertar. Aí eu preciso conhecer quem que vai ser o usuário desse espaço. E aí eu vou resgatar tudo que é relevante para ele, todos os estímulos que fazem parte da realidade da leitura dele, para eu expor ali todos eles conjugados e construir essa história, essa narrativa e ofertar essa experiência que eu estou buscando no meu espaço. Então, a atmosfera é a construção de climas, né, nesse ambiente, que são efeitos efêmeros e intangíveis, né? A gente vai conjugando determinados recursos para acionar essa memória e despertar essa sensação que eu estou buscando. Então, quando a gente fala aí
que um lugar, ou um espaço, ou um cheiro lembra a casa da avó e traz uma relação com a infância, nós estamos falando de conhecer esse consumidor, conhecer a realidade dele, né, para conseguir construir esse acionamento de memória dentro do nosso ambiente. É claro que para a gente trabalhar isso, a gente tem que entender cada função, né, cada estímulo sensorial um pouco mais a fundo, como que a gente conjuga cada um para que fique realmente mais intenso essa experiência, porque a gente não pode trabalhar aleatoriamente os estímulos ou essas funções, porque elas não vão ser relevantes e não vão despertar realmente essa construção que eu estou buscando. Eu vou trazer isso mais dividido por tema para a gente se aprofundar, né, nesse tempo todo que a gente tem aí para conversar, mas aqui ficou pelo menos uma introdução e, de novo, vamos entender e que fique esse conceito de atmosfera na arquitetura, né, para a gente realmente conseguir começar a entender essa relação dos espaços com os sentidos, com os estímulos dos sentidos. Eu vou deixar aqui algumas referências de livro, enfim, esse livro do Peter Zumthor também, para quem quiser começar a entender, se aprofundar um pouco mais nesse assunto, tá bom? Se alguém tiver dica também ou dúvida, vamos trazendo para a gente ter nosso bate-papo cada vez mais enriquecedor e mais profundo. Muito obrigada!